Meu nome é Marcos, sou do centro-oeste de Minas Gerais. Não posso dizer o nome da cidade, pois o caso que vou contar é muito famoso na região. E até hoje afeta a minha família. E também vai afetar você. Nasci e fui criado na região. Sou filho de fazendeiro, criador de gado. Não somos ricos, mas temos uma vida financeira equilibrada. Vou resumir porque a história é triste e estou até chorando no momento que estou contando. No ano de 1978 eu nasci e vivi toda a minha vida na fazenda. Tive uma vida muito feliz. Claro, meu pai exigia muito de mim. Então, tive que trabalhar duro na fazenda para conseguir ter dinheiro para se divertir com os amigos. Estudei e me formei em 1994 e me casei com uma moça muito linda, chamada Sueli. Namoramos 4 anos e quando nos casamos, a cidade inteira parou para vir em nosso casamento. Parecia um casamento de filme. Herdei do meu pai um pequeno sítio na região. Me formei em veterinário e fui trabalhar com meu pai. Tive 2 filhas, Carol, a mais velha, e a Priscila, a mais nova. Era uma região muito calma e tranquila, além de muito bonita. Eu vivia no paraíso e não tinha vontade de morar na cidade grande. Mas em 1999, o meu pai veio a falecer. E como eu era filho único, eu herdei tudo. Fui morar na fazenda grande, junto com a minha mãe e a minha família. Tínhamos uma vida maravilhosa, até um acontecimento que mudou a minha vida para sempre. Carol tinha 10 anos e Priscila apenas 6. As duas eram o meu tesouro, o meu bem de maior valor. As amavam de toda a minha alma, junto com a minha querida esposa. Como eu morava muito longe da cidade, eu sempre levava as minhas filhas para a escola de carro. Porém, havia uma van escolar da prefeitura que passava em frente à fazenda todos os dias, para pegar os filhos dos funcionários e as pessoas que moravam na região. Era um lugar pacato, sem roubos e sem assassinatos. Existia alguns relatos de onça na região, pois ao lado da fazenda tinha uma densa floresta, protegida pelo IBAMA, e sempre havia guardas florestais na área, protegendo a região. Era proibido a caça, e quem fosse pego fazendo isso seria preso e responderia a um grande processo, pois matar animais no Brasil dá mais prisão do que matar um ser humano. Tudo aconteceu no ano de 2007, o ano que a minha vida virou um inferno, o ano em que eu mudei, e até hoje não sou mais o mesmo. Em 24 de junho, nesse mesmo ano, as minhas filhas se arrumavam para ir para o colégio. Porém, o meu carro não pegou, devido a um frio intenso chegado nessa época do ano. Tentei de todas as formas, mas ele não pegou. A picape D20 que eu tenho estava fora da cidade fazendo trabalhos e entregas. Então, eu não tinha outra opção, a não ser as minhas filhas irem de van, que a prefeitura fornecia. Foi a pior escolha da minha vida. Se eu soubesse, eu não teria deixado as minhas filhas irem à escola naquele dia. Levei elas até a saída da fazenda, que dava uma grande rodovia. E elas ficaram esperando a van em um banco feito para esse fim. Bem, estava muito atarefado. Estava dando o horário da van passar. As deixei ali mesmo, pois era muito seguro e perto de casa.
e a minha filha mais velha era muito responsável. Quando eu conto essa história, eu me desespero por sentir culpado. Bem, chegando à tarde, eu fui buscá-las na escola, pois o meu carro havia voltado a funcionar. Chegando na cidade, fui até o portão da escola. Porém, as minhas filhas, no horário determinado, não saíram. Conversei com a moça que ficava no portão da escola e a perguntei aonde estavam as minhas filhas. E a mesma, muito assustada, falou que as minhas filhas não haviam ido para a escola. Na hora, eu tremi de medo e de pavor, pois as tinha deixado rente à saída da fazenda, aonde a van passava. Voltei desesperadamente para a fazenda e, chegando em casa, perguntei para minha esposa sobre as meninas, e ela falou que elas não estavam lá. Haviam 3 funcionários trabalhando comigo, e fui com os 3 atrás das minhas filhas. Vasculhamos toda a redondeza da fazenda, e nada. O único lugar que não tínhamos procurado foi na floresta, que era protegida pelo Ibama. Entramos na floresta e logo no início a gente viu o rastro de sangue. Neste momento, me desesperei na hora. Fiquei cego de pavor e de medo. Logo na frente, encontrei Carol, despedaçada, desmembrada, faltando algumas partes. E mais na frente, encontrei a minha caçula, da mesma maneira. Eu desmaiei na hora. Só acordei 2 horas depois no hospital. Queria muito que fosse um pesadelo, mas não era, era real. E não existe coisa mais dolorosa na vida do que perder os seus filhos, ainda mais desta maneira. Quase fiquei louco de ver as minhas filhas naquela situação. Fiquei desorientado e sem direção. As autoridades constatou que foi uma onça que fez aquilo com as meninas. Eu e a minha esposa estávamos desesperados, chegando à beira da loucura. Naquele dia, a minha vida acabou. A minha esposa me abandonou, dizendo que a culpa foi minha, e voltou a morar com seus pais. E em seguida, nos divorciamos. Fiquei 15 dias trancado dentro de casa, sem motivação para viver. Mas um certo dia, recebi a visita de um antigo amigo do meu pai. O mesmo se chamava Osório. Ele foi capataz do meu pai, mas estava aposentado fazia 10 anos. Ele me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Marquinhos, onça não ataca de dia, e muito menos faz aquilo com animal, e principalmente com pessoas. Não tem razão de uma onça ter feito aquilo. Eu tenho uma larga experiência nessa região. Conheço cada mata e floresta, e sei bem o que estou falando. Mas o que o senhor quer dizer com isso, seu Osório? Se não foi uma onça que fez aquilo com as minhas filhas, o que pode ter sido? Marcos, existe muita coisa na Terra que você não imagina. Que fez aquilo com as suas filhas, fez por vingança. Vou te contar uma história que vai chamar sua atenção e vai esclarecer essa sua cabeça. E nós dois vamos buscar por vingança. O seu pai foi um homem espetacular, um homem bom. Fez riqueza com muito trabalho e muita dedicação. Trabalhava sol a sol para conseguir o que você tem hoje. Mas mesmo assim, ele sendo um bom homem, ele fez muitos inimigos por causa da inveja. Em 1977, houve um caso de uma fera
que estava matando os gados dos fazendeiros da região e atacou principalmente a fazenda do seu pai. Juntamos vários homens, capatazes, vaqueiros, fazendeiros, enfim, caçamos esse animal por quase 40 dias. E então achamos uma casa no meio da floresta. E nessa casa morava 3 irmãos. E ao redor dessa casa haviam vários bois, cabras e outros animais mortos. E estes animais eram de nossas fazendas. Bem, já era em torno de 18 horas, estava escurecendo. Derrubamos a porta daquela casa e lá dentro tinha 3 homens maltrapilhos e muito sujos. Os homens estavam nervosos e gritavam conosco para irmos embora. Porém, eles começaram a se jogar no chão e se contorcer de modo assustador. Esses homens estavam gritando de dor e de ódio, e em seguida começaram a crescer pelos. Presas enormes saíam de suas bocas. Seu pai olhou para nós e disse que eles eram as feras que estavam atacando as nossas fazendas. Nós não íamos esperar aquilo se transformar totalmente. Tínhamos total certeza que se aqueles homens se transformassem, nós estaremos mortos. Seu pai apontou a escopeta calibre 12 para um deles e, sem pensar 2 vezes, atirou bem na cabeça de um deles, explodindo seus miolos. Os demais homens atiraram no outro, atingindo ele no peito e no rosto. O outro homem, o mais alto deles, pulou a janela e fugiu pelo mato, entrando na floresta. Nós matamos 2 daquelas feras. Porém, uma conseguiu escapar. Eu escutei o grito daquele homem dizendo que iria se vingar de nós. Depois daquele dia, nunca mais tivemos notícia daquele homem e pensamos que talvez ele fugiu da região. Bem, ele voltou para se vingar do seu pai. E como seu pai já está morto, ele veio se vingar de você, tirando aquilo que você mais ama, a sua família. Fiquei muito assustado com essa história, mas acreditei no seu Osório. Ele era um homem idôneo e muito sério, não era homem de mentira. Ele disse que iria me ajudar a se vingar daquela fera. Eu não tinha mais nada a perder, pois havia perdido as minhas filhas e a minha esposa. Então não me restava mais nada. Meu coração estava cheio de ódio e de raiva, e precisava me vingar do culpado que fez aquilo com as minhas filhas. O meu pai e os seus amigos mataram 2 das feras, e a que ficou veio buscar vingança. Fui até Belo Horizonte, e com a influência que eu tinha, eu consegui comprar várias armas, e uma calibre 12, o mesmo tipo que o meu pai usou para matar uma das feras. Me preparei durante 3 meses, juntamente com o seu Osório. Eu estava disposto a vingar a minha família. O seu Osório me orientou a esperar a chegada da grande lua, ou seja, a lua cheia. Era nessa época que o animal gostava de andar. Eu perguntei ao seu Osório como este animal atacou de dia as minhas filhas. Ele me disse que essa fera era o próprio demônio, e eles poderiam sim se transformar a hora que quisessem, pois dependia do pacto que eles fizeram com o diabo. Nós não estávamos enfrentando um animal comum, e sim um bicho vindo das profundezas do inferno.
ou seja, os próprios cães do inferno. Saímos na noite seguinte, que era lua cheia, e o seu Osório me falou que a fera viria atrás de mim. Aquela fera queria se vingar à morte do irmão. E como já havia feito isso com as minhas filhas, agora iria querer dar cabo da minha vida. Porque na verdade, quem matou seus irmãos não fui eu, e sim o meu pai. E o seu Osório disse: "Pois é, filho. Nós estamos lidando com algo surreal. Eu já fiquei frente a frente com essa fera. E eu sei bem o que estou falando. Essa criatura não vai ficar sossegada até te matar. Felizmente, é a realidade. Mas nós estamos preparados para lidar com essa coisa." Fizemos algumas armadilhas ao redor da fazenda, principalmente perto da casa, para nos avisar quando a fera chegasse. E como a fera sabe a hora de atacar? Fiz essa pergunta ao homem experiente que estava ao meu lado. E ele disse: "A fera é inteligente, ela pode estar nos rodeando e nos ouvindo, e sabe que a gente tá querendo pegá-la também." A noite chegou, e sem dúvidas seria a noite mais longa da minha vida. Às 23 horas, nós ficamos na frente da casa da fazenda, esperando. Ouvimos ao longe um uivo muito alto, vindo da floresta densa. Em seguida, percorreu um calafrio na minha espinha, e senti o meu coração bater. Todos os animais da fazenda ficaram ouriçados e assustados. Eu tinha uma cadela pastor alemã muito valente, e quando ela ouviu aquele uivo da criatura, se escondeu e começou a grunhir. Até a minha cachorra sentiu que o que iríamos enfrentar não era um animal comum, e sim um lobisomem. A tão temida fera do folclore brasileiro, que a gente achava que era apenas uma lenda, mas agora se tornou mais real do que eu imaginava. Colocamos algumas armadilhas no cercado em frente da casa, cordas amarradas na cerca com alguns sinos, daqueles que colocam no pescoço dos bois. Um pouco mais tarde, ouvimos muito barulho vindo da cerca. Algo havia tocado as armadilhas. De repente, apareceu uma silhueta negra. O seu Osório automaticamente apontou com o dedo, dizendo que a fera havia ultrapassado a cerca. "Prepara, porque agora a gente vai ver algo inimaginável, que irá assombrar os nossos sonhos para o resto de nossas vidas. Isso é, se sobrevivemos." Neste momento, o cheiro de carniça podre tomou conta do ambiente. Era um cheiro insuportável. Comecei a ouvir passos pesados vindo em minha direção. Senti um calafrio tão grande na minha espinha que eu nunca pensei que iria sentir tanto medo em minha vida igual aquele dia. Mas me lembrei das minhas queridas filhas, que aquele maldito matou cruelmente, acabando com a minha vida e destruindo tudo que eu tinha de mais valor. Muitas pessoas não acreditam no mal, acham que é folclore. Mas se um dia essas pessoas tiverem um encontro com essa fera, irão mudar os seus pensamentos igual mudei o meu. O diabo existe, e ele está sobre a terra, fazendo o mal. De repente, fiquei frente a frente com o assassino da minha família. O seu Osório deu um tiro de calibre 38 na criatura
acertando somente um tiro de 5 disparos. A fera, com os olhos vermelhos e com mais ou menos 1,90 m de altura, se pôs de pé e olhou para o seu Osório com os olhos de raiva e de ódio. Ela se movia como o vento, era muito rápido e sagaz. E com rapidez, ela deu uma patada no seu Osório, o jogando muito longe. Pensei que seria o nosso fim. A fera rosnava como um cachorro e em seguida foi até o seu Osório para terminar o serviço. Isso foi tempo suficiente para mirar nas costas daquela criatura. Acertei um tiro de 12 bem na espinha daquela fera maldita, bem antes dela chegar até o velho. A criatura deu um grito de dor que doeu os meus ouvidos. Eu tive que colocar as mãos para tampar. Aquela coisa cambaleou e caiu de joelhos. Aproveitei a oportunidade e atirei na cabeça da criatura, a fazendo tombar. A fera, já quase sem vida, começou a virar homem. E quando olhei a fisionomia, eu vi que aquele homem era um dos meus capatazes. Ou seja, o inimigo estava bem perto de mim e conhecia todos os meus passos. Acertei mais um tiro na sua cabeça, espatifando os miolos da criatura. Em seguida, sentei e chorei muito, pois a minha família estava vingada. O seu Osório recuperou a consciência, muito machucado, pois a patada que a fera deu nele quebrou seu braço e uma das suas pernas. Mas ele estava bem e sobreviveu. Ele disse que às vezes o inimigo está no nosso meio, coletando coisas sobre nós. Para a polícia, eu disse que aquele homem tentou invadir a minha fazenda e tentou roubar as minhas criações, e por isso me defendi. Bem, fui processado, mas consegui escapar. E a minha família estava vingada, mas a minha alma ainda estava destruída. Vendi a fazenda e fui embora de Minas Gerais. Hoje eu moro na cidade de Serra, no Espírito Santo. Eu sou comerciante e tenho um pequeno negócio onde consigo sobreviver. A minha história parece um filme de terror, mas é real. Vocês nunca imaginam o tanto de pessoas que somem sem deixar vestígios, aonde as autoridades não podem explicar. Hoje eu sou um homem feliz. Nunca consegui encontrar mais a felicidade. Já até tentei ser feliz. E o que eu sei é que a vingança não resolve e não ajuda em nada. Sou sozinho até hoje. Não confio em ninguém. E estou apenas esperando os meus dias chegarem ao fim. Queria dar um conselho a todos vocês. Sejam felizes. Não importa condições financeiras. Não importa as condições financeiras que vocês têm. Amem sua família e as protejam, porque o mal ainda anda sobre a terra. Muito obrigado por contar o meu relato. Boa noite.